Aleluias, glórias a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, amém, amados? Seja bem-vindo nessa noite a mais uma quarta-feira de guerra, amém? Quarta-feira esta a qual o Senhor nos deu, um dia abençoado, um dia maravilhoso diante da presença dEle. Bendito é o nome santo do Senhor, por estarmos, através de sua misericórdia, respirando, podendo nessa noite louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Amados, são 19 horas em São Paulo. Você que me assiste de outro estado, de outro país, de qualquer outra localização, talvez aí onde você está agora é dia. Então, para aqueles que são do Brasil e alguns outros lugares do mundo, uma boa noite, bom dia para outros. Sejam bem-vindos nessa noite, a nossa quarta-feira de guerra, amém? Este é um projeto a qual o Senhor Ele nos concedeu para, através deste momento, ministrarmos e levarmos a palavra de Deus até a sua casa, até o seu lar, amém? E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Fernando, me chamo Fernando, eu sou responsável pela célula Yeshua aqui em Pirituba, amém? Estou aí sobre a cobertura espiritual do nosso pastor Marcelo, da PVU Church, amém? Projeto Visão e Unção. E nessa noite, queridos, eu quero desde já convidar você a nós nos colocarmos diante do Senhor em oração, porque a palavra de Deus ela nos diz que a oração do justo ela pode muito nos seus efeitos, amém? Eu creio dessa forma. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei: fique conosco até o final desta live e ouça aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. A palavra de Deus nessa noite é uma palavra a qual necessitamos que esteja presente sobre as nossas vidas a cada dia, amém? Seja bem-vindo, Paulo, boa noite, recebeu a bênção do Senhor aí, para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é assim que Deus faz, amados, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Ele opera pela sua misericórdia a nosso favor, mas depende de nós nos entregarmos a Ele, nós entregarmos aquilo que muitas das vezes não pertence a nós, mas pertence ao Senhor, amém? Porque a palavra de Deus aqui no Salmos 46, versículo de número 10, ou verso de número 10, amém? Ela nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Boa noite, querido. Então eu quero te convidar neste momento a orar. E após este louvor nós iniciaremos, após essa oração, nós iniciaremos o louvor para a honra e glória do Senhor, amém? Aqueles que podem, eu te convido a fechar os seus olhos. Os que não podem, não se preocupe, apenas ligue os seus pensamentos ao Senhor e creia que Deus, Ele receberá o clamor do teu coração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que nessa noite eu quero primeiramente agradecer a Ti, Senhor. Agradecer ao Senhor por mais um deitar, por mais um levantar. Te agradecer, ó Deus, por este momento, Pai. Este momento a qual, ó Pai amado, meu Deus, é o momento que nós nos colocamos diante da Sua presença. Aqueles que me acompanham neste momento, aqueles que ainda irão acompanhar esta live, ou, Pai amado, meu Deus, até aqueles que não conhecem, mas, ó Pai amado, irão conhecer ainda, ó Pai amado, este trabalho. Senhor, não é para nos exaltar, nem para que nós venhamos, ó Pai amado, meu Deus, nos ensoberbecer, ó Pai, mas é para a honra e glória do Seu santo nome. Importa que
eu diminua, que o Senhor cresça, que a sua palavra ela seja proclamada, Senhor meu Deus, para aqueles que necessitam verdadeiramente de ouvir a sua voz. Obrigado, Pai amado, por essa ferramenta, Senhor, que o Senhor nos concede através das redes sociais de chegarmos a cada lar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todas as barreiras nessa noite sejam quebradas, que seus filhos que nos ouvem nessa noite, eles possam sentir a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um, que o Senhor venha conceder graça, que o Senhor venha conceder as portas abertas, que os milagres do Senhor estejam presentes sobre cada vida nessa noite, ó Pai, e que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus e que fora de Ti, Senhor Jesus, não há outro a qual o homem possa encontrar a salvação. Abençoe a cada lar, abençoe a cada família, Pai, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Ô, meu irmão Ivandro, Vandoca, né? Eu creio, Deus ele é maravilhoso. Nessa noite, amados, vamos louvar a Deus, né? E eu creio que através do louvor o Senhor ele irá falar ao seu coração. Amém? Tão somente creia, se conecte com Deus, pois Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Sejam bem-vindos. Compartilhe aí essa live. Chame seu vizinho, papagaio, cachorro. Sente no seu sofá e vamos adorar ao nome santo do nosso Deus. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Então nós iremos louvar, mesmo em minhas lutas e as dores, iremos louvar e exaltar o Senhor. Aleluia. Diz que não tem jeito, uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz. Seu Espírito Santo te toca, nunca mais você vai ser igual. Seu Espírito Santo te toca, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz. Seu Espírito Santo te toca, nunca mais você vai ser igual. Seu Espírito Santo te toca, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo.
Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. Seu Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Seu Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Ele vai contigo no teu caminho. Aleluias. Você crê, querido, que o Espírito Santo ele vai contigo no seu caminhar? Amém? E esse caminhar, ainda que aos seus olhos possa estar difícil, acredite que você vai passar e vai transpor todas as barreiras com muito louvor a Deus. Amém? Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
vai na frente, queridos, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, amém? E esse próximo louvor que vai tocar agora é um louvor novo, meu amigo, é dos nossos irmãos ali do projeto Vida Music, né, de Volta Redonda. Preste atenção na letra deste louvor, amado, e deixe Deus falar ao seu coração em nome de Jesus. Perseguindo fui por muito, me cansei de esconder, já fingi não te escutar, mas eu venci, estou aqui, estou de pé. Eu tentei fugir da glória, em meus olhos tu olhou, fiquei em chamas novamente, mas eu venci, estou aqui, estou de pé. O Senhor nunca me deixou, nunca me abandonou. Ele é o meu amigo. Aleluia. Glórias a Deus, Pai. O Senhor é nosso amigo. Senhor, aleluia, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Perseguido fui por me cansei de esconder, já fingi não te escutar, mas eu venci, estou aqui, estou de pé. Eu tentei fugir da glória, em meus olhos tu olhou, fiquei em chamas novamente, mas eu venci, estou aqui, estou de pé. O Senhor nunca me deixou, nunca me abandonou. Ele é o meu amigo. O Senhor nunca me deixou, nunca me abandonou. Ele é o meu amigo.
Só você que acredita nessa declaração, que o Senhor ele nunca te deixou e ele nunca te abandonou, que ele é o seu amigo. E eu quase peço palmas ao Senhor nessa noite. Louvado seja Deus, queridos. Deus ele é maravilhoso. E muito me deixa feliz porque são louvores que declaram, né, uma verdade que a palavra de Deus ela nos diz. E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Palavra esta que está no Evangelho segundo escreveu São João, seu capítulo de número 14 e versículo de número 16. É apenas este versículo, amém? Na semana passada nós encerramos aí uma série de mensagem, a qual foi intitulada essa série de mensagem Confiando em Nosso Deus. E hoje o Senhor ele trouxe aos nossos corações, ao nosso coração esta mensagem, e eu creio que da mesma forma que Deus ele falou comigo, ele também através da sua palavra irá falar ao seu coração. Amém? Texto de João, capítulo de número 14 e versículo de número 16. Amém? Está escrito assim, amados: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Esta é a mensagem de hoje. De novo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E como nós entoamos este louvor, aonde nós declaramos nessa noite que o Senhor, Ele é o nosso amigo. E nada mais e nada menos, o tema dessa mensagem de hoje é inspirada até mesmo em cima deste louvor que nós acabamos de ouvir. É Ele nunca nos deixou. Amados, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: imagino como deve ter sido andar com Jesus lado a lado com Ele. Não seria maravilhoso ter andado com Ele? Porém, quem faz esse tipo de declaração, esse tipo de pergunta, não compreende o ministério do Espírito Santo. Pois se compreendessem, saberiam, amados, que ter o Espírito Santo com eles é a mesma coisa de nós termos Jesus bem ao nosso lado. Porque sabemos que Ele é três, que Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nessa passagem, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16, Jesus, por estar prestes a se afastar do mundo, Jesus sabia ser absolutamente indispensável para os discípulos. Eles precisavam confiar inteiramente no Espírito de Deus. E não somente confiar, mas eles também deveriam seguir a sua liderança, ou seja, a liderança do Espírito de Deus. Um líder que eles não conseguiriam ver, um líder que eles não conseguiriam tocar ou até mesmo ouvir. Contudo, deveriam seguir a este líder, da mesma maneira que eles seguiam a Jesus Cristo. Aqui está a chave, porque os discípulos de Cristo, eles realizavam tantos milagres no nome do Senhor, porque eles entenderam e compreenderam essa transição, que Jesus iria para o Pai, mas Ele nos enviaria outro Consolador,
Porque no momento que ele estava com os discípulos, ele era o próprio consolador dos discípulos. Mas ele falou: eu irei para o Pai, eu enviarei outro consolador, que estará convosco todos os dias, para sempre. Por isso, queridos, ele nunca nos deixou. Provavelmente os discípulos, estavam se perguntando, talvez assim como você nessa noite, se pergunta a si mesmo, dizendo: como será a liderança desse Espírito Santo em nossa vida? Ele age e pensa de forma diferente de Jesus ou não? Como será seguir o Espírito de Deus? Amados, Jesus, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador. Ele nos protege, ele nos conserva, ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas, porque ele nunca nos deixou. Nós, pelo contrário, muitas das vezes olhamos os problemas e as dificuldades e acabamos abandonando este Consolador. Mas abandonamos com as nossas ações e atitudes, porque ele está conosco em todos os momentos. E nessa noite eu quero trazer aqui, queridos, 5 ações que o Espírito Santo ele age em nosso favor. A primeira ação é que ele nos chama. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, e versículos 2 e 3, está dizendo o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles a mão, os despediram. Ou seja, quem chamou a Paulo e a Barnabé foi o próprio Espírito Santo. E não é diferente nos dias de hoje, pois o Espírito Santo, ele nos chama, mas cabe a nós a respondermos a esse chamado. Pois são inúmeras as vezes em que, ao invés de nós respondermos positivamente a este chamado do Espírito Santo, nós nos fingimos de surdos, ou nos fingimos de leigos que não entendemos o chamado de Deus para a nossa vida. Mas Deus, ele tem nos chamado através do teu Espírito Santo. Agora eu quero que você raciocine, pense comigo. Imagine se Paulo não tivesse dado ouvidos ao chamado do Espírito. Será que a vida de Paulo agora, antes Saulo, teria tomado, ou seria da mesma forma, ou teria tomado o mesmo rumo a qual se procedeu? Porque Paulo, ele caminhava com Deus. E ainda quando questionaram o apostolado dele, ele diz que era apóstolo não por andar com Cristo, mas por Cristo ter chamado ele, quando ele estava a caminho de Damasco. Queridos, sei que responder ao chamado do Senhor não é algo fácil. Primeiro porque para nós respondermos a esse chamado, nós devemos estar no mesmo intuito que os discípulos estavam. Nesse texto nós lemos que eles estavam servindo ao Senhor, orando e jejuando. Para que nós possamos ouvir a voz do Espírito nos chamar, nós temos que estar na presença do Senhor, servindo a Ele, orando, buscando a Deus. Porque quando nós oramos, nós nos aproximamos do Senhor. Como eu disse no início desta live,
A oração do justo, diz a palavra do Senhor, que ela pode muito em seus efeitos. Então, a primeira ação que eu trago nessa noite é esta, que o Espírito ele nos chama, mas cabe a nós, cabe a mim e a você responder esse chamado. E outra coisa, queridos, eu quero dizer a você nessa noite, que quando o Espírito Santo ele te chama para uma obra, ou para a obra de Deus, ele não te deixa confuso, não te deixa desamparado. A todo momento ele está contigo. Amém? A segunda ação do Espírito Santo a nosso favor é que ele nos dirige. E eu quero dizer que devemos deixar com que as ações do Espírito Santo, que essa ação do Espírito Santo, ela se realize em nós como um conjunto de atividades relacionadas a diversas áreas da nossa vida, pois com o intuito de nos conduzir, de nos guiar, de nos governar, de o Espírito Santo de Deus reger e ministrar tudo em nossa vida. Mas talvez você me pergunte, como que eu vou deixar o Espírito me dirigir? Primeiro, dando ouvidos. Segunda atitude que você deve ter é obediência ao chamado e à direção que o Espírito Santo ele te dá. Pois a palavra do Senhor, amados, ela nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. Está escrito assim, que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Só um instantinho. Oi. Tá bom, só um minutinho. Já volto, só um minutinho. Oi. Peço perdão. Saiu o desenho do pequeno, está ali na sala. E ele veio pedir para mim colocar lá de novo para ele. Peço perdão a interrupção da palavra de Deus em nome de Jesus. Mas como eu estava dizendo, que a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, ela nos diz que os apóstolos ou que os discípulos eles estavam passando pela Frígia e pela província da Galácia. Então eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E chegaram a Mísia e intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Querido, quando eu falo que nós devemos deixar que o Espírito venha dirigir as nossas vidas, é ter essa mesma ação a qual Paulo teve, a qual os discípulos neste momento eles tiveram. Porque eu acredito, não diz a palavra, mas trazendo essa mensagem de Atos 16, versículos 6 e 7, para os dias de hoje, alguns eles não obedeceriam essa direção do Espírito Santo, porque eles estavam em missão. Mas a missão era anunciar o Evangelho. E como a palavra de Deus ela nos diz que o Espírito Santo impediu, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia naquele momento. Queridos, quando nós deixamos esta ação do Espírito Santo tomar conta da nossa vida, essa ação de direcionamento, que ela atua em nossas vidas, nós evitamos muitas decepções e muitas frustrações. Porque quando nós vamos tomar alguma atitude,
quando o Espírito Santo ele nos impede, até mesmo quando nós não queremos fazer algo, mas o Espírito Santo de Deus nos diz: vá, eu estarei contigo. A palavra do Senhor é em Isaías 43, versículo de número 2. Nos diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus nos dirija, aonde quer que estejamos, Ele está conosco. Quer seja na água, quer seja no fogo, quer seja dentro de prisões, quer seja até mesmo na cova de leões, o Senhor, Ele está conosco, amados. Então nós precisamos deixar que essa ação de direção do Espírito Santo tome conta das nossas vidas. A terceira ação é que o Espírito, ele nos guia, ou seja, ele tem o ato de nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Mas, irmão Fernando, como isso? Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então nós temos que deixar que Ele nos dirija. Nós devemos deixar que o Espírito Santo, Ele nos guie, amados. Eu quero trazer um exemplo para você mais claro e trazendo para os dias de hoje esta palavra. Quando você dirige um carro, ou até mesmo você, pelo aplicativo do celular, chama um Uber, você vem aqui e vai lá e coloca o endereço, a sua localização de onde você está, e você vai lá e coloca para onde você quer ir. Suponhamos que você não sabe exatamente, você tem o endereço de onde você vai, mas você não sabe aonde fica esse lugar. Você não sabe o caminho. Assim, o motorista, ele vai e com aquele endereço que você colocou no aplicativo, ele coloca ali, a maioria das vezes eles usam o Waze, e ali eles colocam no GPS esse endereço. E esse aparelho, ele vai guiar vocês do seu local, da onde você está, até o seu destino. Assim acontece, queridos, na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos conduz. E ainda que mesmo não sabemos, ou que sabemos que o nosso destino, onde nós queremos chegar, o Espírito Santo, ele é o GPS das nossas vidas. É Ele quem nos guia. É Ele que nos direciona. É Ele que sabe o trajeto e o melhor caminho, o melhor atalho para chegar no céu. Porque muitas das vezes, querido, assim como no GPS terrestre, nós queremos agir de forma diferente. Nós temos o endereço dentro do GPS, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, vire à direita. E você fala, mas se eu for pela esquerda, ou se eu continuar em frente, é melhor. Queridos, aleluias. Espero que vocês estejam me entendendo nessa noite. Que nós possamos deixar que este Espírito Santo nos guie, nos direcione. E talvez eu quero trazer nessa noite a você: não pare, porque quando você está se aprendendo a dirigir, muitas das vezes você vai pegar o seu carro, você vai subir na calçada, mas se você parar na primeira vez que você perder a direção e subir na guia, você não vai aprender a dirigir.
A primeira vez que você colocar o endereço no GPS, talvez você vai ficar meio perdido, porque dependendo do seu meio de transporte. Agora, voltando para o Google Maps, se você vai de ônibus, se você vai de carro, ou se você vai de moto, ou até mesmo a pé, são caminhos ou são rotas diferentes, querido. Mas nessa noite, assim como o Espírito Santo, assim como o GPS, deixe que o Espírito Santo, ele te guie. E aonde nós queremos chegar com isso? Nós queremos chegar no céu, amado. E para nós chegarmos no céu, nós temos que deixar com que esse Espírito que está dentro de mim, está dentro de você, que ele nos guie, que ele nos direcione, que ele nos leve na melhor rota até ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele disse: eu irei para o Pai, mas vos deixarei outro Consolador que estará convosco todos os dias. E a quarta ação que o Espírito tem sobre as nossas vidas, ou em nosso favor, é que ele intercede. Ainda que nós não sabemos como pedir, e até mesmo às vezes nos falte força. Romanos, queridos, Romanos 8, 26. A palavra de Deus, ela nos diz: da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, amado, nessa noite, ele quer fazer uma operação de resgate na sua vida. Pois quem não ora, normalmente não vai saber por onde começar. Pois interceder, amado, é resgatar, é livrar o que está em apuros. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. E talvez, como que eu entrei nesse apuro? Como você entrou nesse apuro? Porque você não cumpriu os 3 passos, ou deixou que o Espírito obtivesse essas 3 ações anteriores que nós lemos nessa noite. Você não deu ouvido ao chamado do Espírito Santo. Você não deixou que ele dirigisse a sua vida, nem que ele te guiasse. E aí você entrou em apuros. Mas este mesmo Espírito Santo, ele intercede a Deus pela sua vida, querido, nessa noite. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele quer fazer essa operação de resgate. Quando o Espírito Santo vê que você não encontra palavras adequadas, ou está preso em uma determinada situação e não sabe como sair dela, ele de forma repentina e sobrenaturalmente vem e ele vai até o lugar com você. Agora você não está mais sozinho, porque o Espírito Santo de Deus, ele entrou no seu dilema e está iniciando nessa noite um plano de resgate para te tirar dessa situação que você está enfrentando. Porque interceder é resgatar. O Espírito Santo, amado, ele sente tudo o que você sente. Ele compreende a total insuficiência que você está sentindo nessa noite. Ele conhece todas as batalhas que você está enfrentando. E é esse o entendimento livre do texto de Romanos 8, 26. Que o próprio Espírito Santo, ele entra conosco em nossa dificuldade, iniciando uma operação de resgate sobrenatural para nos tirar da confusão em que nós nos envolvemos. Amém? O Espírito Santo, ele quer ajudar você, e é parte dele ajudar você, é parte do ministério dele. Por isso, peça
Ao fazê-lo, você vai permitir que Ele libere o seu grande poder para te socorrer nessa noite. Pois eu nunca vi uma história de resgate sem um componente relacional. Ou seja, precisa ter um relacionamento. Ou, para os mais avançados e os mais cultos, precisamos ter um network. Relacionamentos providenciais, amados. São pessoas que Deus coloca em nossa vida por um período ou para toda a vida. Ou seja, quando ouvimos Deus falar por intermédio de alguém e quando nós vemos Deus em alguém. E eu acredito, amado, que assim como aconteceu em minha vida, também tem acontecido na sua. Em alguma determinada área da sua vida, Deus preparou pessoas para colocar ao seu lado, pessoas para abrir porta. Deus, Ele montou o seu network, o seu relacionamento. E este relacionamento que Deus montou para você não é para te afastar dele, é para que você venha ter um network com Ele, é para que você tenha um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo e com o seu Filho Jesus, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, amados. E esses relacionamentos, eles são formados em círculos, pois círculos são melhores do que fileiras. Consideremos uns aos outros. Vamos participar da vida dos outros. Preste atenção novamente neste conselho. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Na versão JB Phillips da Bíblia está escrito assim: e pensando uns nos outros e em como nos estimular mutuamente ao amor e à prática de boas obras, e não nos afastemos das reuniões de nossa igreja, como fazem alguns. Façamos tudo o que for possível para ajudar uns aos outros na fé, e isso com fervor cada vez maior, à medida que vemos o dia final se aproximando. Queridos, é isto que Deus, que o Espírito Santo, Ele traz para as nossas vidas. É um relacionamento de ajudar um ao outro, de estar disponível um ao outro, porque a palavra de Deus nos diz que não é bom andar sozinho, que devemos andar de dois em dois. Queridos, entenda isso nessa noite. Deixe com que essas ações do Espírito Santo elas comecem a fluir, pois está aí dentro de você. Você não está sozinho. Ainda mais por mais que o inimigo ele fale que você está sozinho, você não está sozinho. Assim como o salmista, ele nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Queridos, o Senhor está com você nessa noite. E a quinta e última ação do Espírito Santo em nosso favor é que Ele nos santifica. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Amém? E qual seria a real importância da nossa santificação? Queridos, a palavra de Deus ela nos diz em Levíticos, capítulo 20, verso de número 7, o versículo de número 7: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E a palavra de Deus ela também nos diz
procurai a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá Deus. E essa santificação é uma ação do Espírito Santo dentro de nós. Pois quando nós aceitamos e recebemos a Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos novas criaturas. E aí, as coisas velhas, elas se foram e tudo novo se fez em nossas vidas. Mas a palavra de Deus também nos diz lá em Efésios que existe uma briga entre a carne e o Espírito, amados. Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes no dia mal. E talvez nessa noite você está passando um dia mal, mas o Espírito Santo está aí do seu lado, te chamando, querendo direcionar a sua vida, guiar os seus passos. Ele está intercedendo, ainda por mais que nessa noite você está me ouvindo até aqui e não tenha tido forças para falar com Deus. Você muitas das vezes se curva, põe as mãos sobre a sua cabeça, fecha os seus olhos e não sai nada. Você apenas clama com a alma ao Senhor. Mas o Senhor, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe o seu deitar, Ele sabe o teu levantar, amados. A importância também da santificação. É como Josué disse, a santificação serve para que nós vejamos as maravilhas do Senhor. Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ou seja, temos que nos santificar a cada dia. E o que é santidade? O que é você ser santo? Porque o Senhor é santo. Amado, santidade é você estar separado para Deus. Não significa que você não vai errar. Você vai errar, você pode até mesmo errar. Mas a palavra de Deus, ela nos diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. A palavra de Deus, ela nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. E a misericórdia de Deus, amado, ela não começa hoje às 0 hora e termina às 23h59, não. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então por isso é o fato de nós não sermos consumidos. Porque se dizemos que não pecamos, já estamos pecando, mentindo. Porque não há um sequer que não peque. A diferença está entre você reconhecer os seus erros, entre você saber e pedir ajuda deste seu amigo. Ele está com você nessa noite, porque esta é a vontade de Deus, que nós sejamos separados para Ele, santificados por Ele. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 3, a parte A, ela nos diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então que nessa noite você possa receber essa palavra, que você venha ouvir mais vezes. Ficará durante 30 dias no Facebook, mas depois vai estar na nossa página no YouTube. Entra lá, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Saiba que você tem um amigo, Ele é teu amigo. Jesus, Ele foi para o Pai, nos enviou outro Consolador, e outro Consolador é o mesmo Consolador que estava com os discípulos. A diferença hoje, amados, que você não anda mais ao lado de Jesus, é que você não anda mais, se você não senta mais à mesa com Jesus, porque Ele está dentro de você. Hoje você anda com Ele dentro de você. Por isso que muitas das vezes você olha
determinadas situações da sua vida e você fala: meu Deus, como que eu consegui passar por isso? Porque o Espírito Santo que te chama, o Espírito Santo que te dirige, o Espírito Santo que te guia, o Espírito Santo que intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis pela sua vida, o Espírito Santo que te santifica, é Ele que te ajudou, é Ele que te auxiliou, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. Ainda que se transporte os montes, que rujam os mares, o Senhor, Deus de Jacó, está conosco nessa noite. E é esse Espírito Santo que te convida. Você que muitas das vezes talvez está me ouvindo nessa noite, talvez tenha se afastado, talvez esteja fora da rota a qual o Espírito Santo traçou para você, para guiar a sua vida. Ele te convida para que você volte para dentro do carro aonde o Espírito Santo dirige a sua vida até os céus. E a palavra de Deus, ela nos diz que Ele não quer que nenhum se perca. Por isso nós ministramos a palavra de Deus. E espero que nessa noite o Senhor venha falar ao seu coração. Que você possa receber aquele que João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí é teu destino. Aí é onde o Espírito ele quer te levar, direcionar e te guiar. Ele quer ser o GPS da sua vida. Que vocês possam ficar com essa palavra em nome de Jesus nessa noite. Eu agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade, ao nosso irmão Cid, nosso irmão Josildo. Agradeço ao nosso irmão Paulo, ao nosso irmão Ivandro, nosso irmão Alexandro, a minha esposa Priscila, minha irmã Cida, minha irmã Silvia, cada um dos meus irmãos, aqueles que têm nos apoiado em nosso ministério. Agradeço a cada um dos discípulos da célula. Que o Senhor venha abençoar ainda mais a vida de vocês. Que o Senhor venha direcionar através do Espírito Santo. E saibam nessa noite, queridos, que nós não estamos sozinhos. Coisa maravilhosa é ter esse Deus conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Amém? Assim eu agradeço a cada um de vocês. Tenham uma excelente noite, um ótimo feriado. Que Deus ele venha continuar falando a vocês. E você que está me ouvindo, que ainda não recebeu Jesus Cristo e quer receber ao Senhor nessa noite, que você possa entrar em contato conosco ou se achar por melhor das vias, vá numa igreja próxima à sua casa. Procure alguém próximo que você conhece, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará. Amém? Boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês nessa noite. Amém? Bom sono a todos e eu espero a cada um de vocês na próxima quarta-feira em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, shalom, até a próxima quarta em nome de Jesus.